A defesa de Roberto Jefferson pediu à Justiça Federal que o ex-deputado seja julgado por lesão corporal leve, em vez de tentativa de homicídio contra 4 policiais federais. Repórter Matheus Coelzer, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Matheus, boa manhã de terça-feira para você. Quais esses detalhes e possibilidade, dessa tentativa de defesa ser aceita pela Justiça, Matheus? Pois é, Adriana, mais uma tentativa da defesa, Bom dia para você, Daniel, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A defesa do ex-deputado federal Roberto Jefferson foi à Justiça Federal fazer essa solicitação, para que a pena que vem respondendo por tentativa de homicídio possa ser mudada, possa ser levada como lesão corporal. Até o momento isso foi negado e vale destacar que por diversas vezes a defesa do ex-deputado tem recorrido de diversas decisões que foram impostas. A gente fala primeiramente que ele segue preso, isso em Bangu, no presídio de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois daquele fatídico momento em que no interior do estado ele teria, segundo as informações da Justiça, disparado 60 tiros contra agentes da Polícia Federal. A gente trouxe tudo isso com exclusividade aqui na Jovem Pan. Nós acompanhamos todo aquele momento em que os agentes estavam na casa dele, tentando fazer com que ele pudesse ser rendido e fosse preso. Uma negociação que demorou cerca de 8 horas até que ele fosse retirado da casa. Isso tudo se deu depois que ele foi às redes sociais no período eleitoral, fazendo severas críticas à ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e também naquele momento chamou ela e proferiu diversas palavras de baixo calão, e aí então o ministro Alexandre de Moraes determinou essa prisão. Quando os agentes chegaram, então, portanto, teve essa situação onde uma agente acabou ficando ferida. Depois disso, então, ele foi transferido. A defesa pela segunda vez vem tentando sustentar medidas para que essa situação dele possa ser, digamos, de forma minimizada, o que até o momento não foi aceito, e esse parecer com mais de 126 páginas ainda está sendo analisado. Roberto Jefferson, que há bastante tempo já vem falando e nas redes sociais se posicionando, na época ele que também foi acusado sobre a questão das milícias digitais aqui no Rio de Janeiro, ficou um período também no presídio de Jericinó. Depois a defesa dele conseguiu que ele fosse transferido para um hospital particular em virtude das doenças que ele tem, mas depois voltou novamente para o presídio. Através de um novo pedido, conseguiu a possibilidade de ter a prisão domiciliar com a utilização da tornozeleira eletrônica e com algumas imposições, que ele não tivesse contato com ninguém que tivesse o envolvimento na época com ele e que ele não fosse às redes sociais. Foi quando ele foi nas redes sociais, no Twitter, ele e a filha Cristiane Brasil, falando essas palavras. Então, inclusive, chamou na época a ministra de Bruxa de Blair. E aí, então, se teve essa determinação, a prisão e, mais uma vez, a tentativa para que isso possa agora ser contornado da tentativa de homicídio para a lesão corporal. Até o momento, nenhuma definição, e na última semana agora a defesa falou que vai tentar mais uma vez recorrer dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foi um caso quase inacreditável, mas o Brasil inteiro acompanhou, inclusive em andamento, a ocorrência. Valeu, Matheus Coelzer, até daqui a pouco de novo. Diogo Schelp, é natural que a defesa tente manobras, até mesmo às vezes mirabolantes, para tentar melhorar a situação do seu cliente. Precisa ver o que a Justiça vai levar em conta diante dos fatos. O Matheus falou em 60 tiros, pelo menos, disparados, e a gente lembra a policial ferida com gravidade na cabeça, Diogo. Justamente, Adriana. Obviamente que o papel da defesa é justamente apresentar os argumentos, para aliviar para o lado do réu, daquele que está sendo acusado. Agora, do ponto de vista da lógica, é bem difícil imaginar que se possa considerar que foi apenas lesão corporal leve. Ainda que ele tenha infligido apenas ferimentos leves nos policiais, ele disparou 60 tiros com arma de fogo em direção a esses agentes, e mesmo que ele alegue que ele não tinha intenção de matá-los, ele poderia certamente assumir o risco de que poderia matá-los ou feri-los gravemente. Quando você dispara 60 tiros com arma de fogo em direção a alguém, obviamente que esse risco existe, é a lógica. Além disso, um desses disparos só não atingiu a perna de um agente porque pegou no cano da pistola
desse agente. Então, eu considero aí que, pela lógica, não estou nem falando aqui sobre as possibilidades de ser acatado do ponto de vista jurídico, mas pela lógica é muito difícil entender, aceitar o argumento de que o Roberto Jefferson não tinha consciência de que poderia realmente causar um dano ainda maior com esses disparos, além das bombas de efeito moral que ele jogou, que estavam, digamos, acrescentadas ali, né, incrementadas com pregos, o que também provocou lesões. Vilela. Olha, realmente não há que se falar em lesão corporal leve, né? Como bem colocado pelo Schelp, estamos falando de um armamento bastante significativo, de um número significativo de disparos efetuados, e não há a menor justificativa para isso. Eu fico pensando se o Roberto Jefferson, que todos nós conhecemos do parlamento, ali com seus diversos mandatos de deputado federal, o Roberto Jefferson comentarista de televisão, o Roberto Jefferson criminalista, que sempre foi muito duro com relação a esse tipo de prática por conta do crime organizado, por conta da utilização indevida de armamento e tiroteio e tudo mais, o que ele diria diante de uma situação onde o cidadão deu 60 tiros na polícia e agora vem justificar que ali houve apenas uma lesão corporal leve. Então, realmente não tem o menor cabimento essa argumentação que está sendo feita, a justiça não vai acatar.